Bem, gente, o Black Friday é uma sexta que inaugura a temporada de compras natalícias com várias promoções em muitas lojas. Todo mundo já até acostumou com a expressão, né? Que não é do nosso português, mas a gente incorporou Black Friday. Opa, vou aproveitar e comprar tudo mais barato. Mas os consumidores têm que ficar atentos, porque existem armadilhas e fraudes também, infelizmente, nessas vendas, principalmente pela internet. Agora, estão chamando de Black Fraude, ou seja, pegaram um pouquinho do inglês, da expressão, jogaram, infelizmente, essa palavra altamente negativa que a gente luta tanto contra e ficou Black Fraude. Bom, para falar mais sobre esse assunto, o Bom Dia News convidou o advogado do consumidor, Caio Almeida. Bom dia, doutor Caio. Prazer tê-lo aqui e aproveitar para falar com a nossa audiência de um assunto que a gente, infelizmente, está lidando muito hoje na internet, além das fake news, as fraudes, né? E como já abro perguntando para o senhor, posso chamar de você? Muito jovem. Sim, pode, sim. Já abro perguntando para você como é que a gente identifica, porque, por exemplo, a gente olha, abre, de repente vê até que é um site de uma loja que a gente está acostumada a comprar, ou um nome que a gente associa à credibilidade e às vezes cai numa black fraud, né? Como é que a gente identifica, por favor? Bom dia novamente. Hoje os consumidores eles têm assim várias ferramentas em que eles podem consultar a idoneidade do site, do vendedor. Alguns sites como consumidor.org, que é uma ferramenta do governo federal, em que o consumidor pode fazer as reclamações e lá você tem um certo termômetro de empresas que não vêm cumprindo com aquilo que promete e outros sites de domínios privados, né, como o Reclame Aqui, por aí vai. Então, assim, sempre ficar atento ao endereço, à página, se ela termina realmente em .com.br, que são páginas aqui com domínio no Brasil, e também ter esse cuidado com o excesso de ações, reclamações, seja por defeito no produto, seja por atraso em entrega ou por não estar cumprindo com aquilo que oferta. Certo. E aí, identificada, porque o senhor falou em vários sites, né? E hoje em dia é fácil, todo mundo sabe pesquisar, sim, né? Creio eu. Sim. A maioria, vamos dizer assim, vai no Google, dá uma pesquisada e vê. Mas e aí, se a pessoa, por um acaso, acabar caindo num desses contos do vigário, como a gente diz, e comprando num site falso, ou enfim, quais são as situações mais comuns, melhor perguntando, e o que a gente pode fazer depois que já aconteceu? Bom, a primeira sugestão que nós sempre colocamos é que o consumidor utilize a compra via cartão de crédito, porque em determinado momento, caso o produto não tenha sido entregue, ou ele constatou que foi alguma fraude, ele consegue fazer o cancelamento com a operadora do cartão. Então, o primeiro passo é esse, evitar que se faça a compra via Pix. Hoje, eu desconheço qualquer empresa de grande porte que esteja atuando aí no mercado com Black Friday e utilize dessa ferramenta, né? Ou se utiliza boleto bancário, ou se utiliza o cartão de crédito, que aí você tem esse delay, esse tempo que você pode negociar e pedir a suspensão do pagamento. Certo. E através de que, independente, a gente sabe que pode procurar os advogados em particular, mas existe hoje também um meio de que o consumidor possa fazer uma denúncia, possa acionar a justiça para as pessoas que não têm condições de pagar, por exemplo, um advogado, as custas de um advogado? Tem pelo sim. Ministério Público? Tem sim. Bom, esse primeiro site que eu citei, que é o consumidor.org, ele é uma ferramenta de mediação, né? Em que o consumidor faz a reclamação dele, eles direcionam a reclamação para a empresa e eles tentam fazer uma composição. Não resolvido, nós temos o PROCON, que é um Sim. PROCON municipal e o PROCON estadual. Acessível, né? Acessível, que o consumidor pode fazer a reclamação. Nós temos, dentro da própria OAB, a Comissão de Direito de Defesa do Consumidor, em que disponibiliza a população. Nós temos a Defensoria Pública, que tem sim um núcleo que atende o consumidor de baixa renda. E até mesmo os juizados especiais, que são popularmente conhecidos como os juizados de pequena causa,
o consumidor pode fazer a reclamação dele, essa reclamação ela é reduzida a termo e o juizado se compromete a dar entrada naquela ação, a fazer o protocolo daquela reclamação, e isso vira um processo, sem que esteja assistido por advogado. Alguns requisitos são necessários, como o valor da causa que ele está reclamando, tem um certo limite na legislação, mas o consumidor, ele tem essas ferramentas que estão à disposição. Mas sempre nós sugerimos que realmente ele procure o profissional, seja de Defensoria Pública, seja lá pela OAB, com a Comissão de Direitos do Consumidor, de Defesa do Direito do Consumidor, ou até mesmo o advogado particular, tá? o advogado privado, porque ele vai estar bem mais assistido, até porque se ele está procurando é porque já houve um dissabor, já houve um problema anterior, e isso pode ocasionar um problema bem maior, ele não ter o direito dele reparado. Então, o ideal é que sempre procure um profissional para que ele tenha o seu direito assegurado. Tá? A gente sempre, quando fala, tanto em órgãos públicos como até os órgãos acessíveis ou a defesa do consumidor, as pessoas às vezes acham que demora e tudo mais. Qual é o retorno que hoje o senhor tem como membro da OAB, dessa comissão? O senhor tem dados, quais são, se nós temos aqui no Piauí, por exemplo, ou em Teresina, um grande número de registros de black fraudes, vamos colocar assim no plural, e se vocês têm um retorno positivo dessas causas, porque o que acontece é que às vezes o consumidor não procura os órgãos competentes porque acha que não vai resolver. E, gente, na minha opinião, tá? Aí é minha opinião, a gente tem que procurar mesmo. Se você não tem condições, que a maioria não tem, às vezes, de pagar as custas de um advogado, e vai procurar um Ministério Público, um órgão público, a defesa do consumidor, ou vai procurar, às vezes, uma outra entidade que pode lhe proporcionar esse advogado, é melhor você denunciar, né? Sim, do que você sair no prejuízo. Demora um pouquinho às vezes. Mas hoje, como é que está isso, doutor? Na verdade, o prejuízo já existe, né? Quando ele vai procurar as vias adequadas, já tem um prejuízo. Então, assim, dentro do Ministério Público com o PROCON, eles tentam, digamos que, um acordo, essa mediação, que isso é o que há hoje. Posteriormente, você ingressando com a ação competente, com o pedido competente, seja no juizado especial, seja na justiça comum, nós não temos um dado específico daquilo que se origina desse período, tá, da semana das ofertas, sim, ou daquilo que vem do ano todo. Mas, se de fato o direito é lesado, a justiça ela tende sim a reparar aquilo. Em razão desse período, né, da Black, nós temos alguns fatores, como se decorre no final do ano, né, novembro, dezembro, já se inicia um período de pré-recesso natalino. Isso. Então, o judiciário ele fica parado, entre aspas, né, de recesso, do dia 18, 19 de dezembro em diante. Isso, né, para atrasar. Janeiro, ele volta ali no dia 5, mas tem um outro período de suspensão até o dia 20. Então, digamos que os processos vão ter um trâmite normal do dia 20 de janeiro em diante. Então, em tese, nós teríamos aí um ano, mais ou menos, para dar uma solução a qualquer problema que se origina. Nossa. Que tenha aqui. É tempo, né, doutor? É um tempo, segundo o CNJ, é um tempo de duração razoável de um processo. Seria mais ou menos isso. Porque nós temos prazos. A questão, o senhor pode nos dizer o que ocorre além de, por exemplo, eu tive um caso, mas que deu para resolver. Na Black Friday, comprei um produto, disseram que naquela semana, que era uma semana de aniversário, era um presente a chegar, e foi se alongando, e cada dia eles davam uma desculpa, que tinha que passar por outro estado, que era muito grande, que isso, que aquilo. Enfim, eu acabei pedindo para ser ressarcida, né, para devolver meu dinheiro, e em 20 dias só eu consegui resolver, mas resolvi. No caso de eu não ter resolvido, ido para a justiça e conseguido ganhar, o que acontece? Só o ressarcimento ou também é passível de punição, de pagamento de indenização? Sim, tá. Lógico que a gente precisa entender qual foi o dano, o abalo criado por essa demora, tá? Mas o que é que se tem hoje devido a um processo judicial? Nós pedimos a correção monetária, a incidência de juros, da época do evento danoso, seria a época da compra, e a depender daquilo, nós podemos sim ter um ressarcimento por dano moral, tá?
que seria o constrangimento, o abalo, a demora. Isso vai depender do tipo de produto, daquilo que você iria, para o que você iria utilizar, mas o Poder Judiciário, sim, ele tende a dar essa punição, né, que seria esse caráter educativo às empresas com o ressarcimento do dano moral ao consumidor. Certo. Bem, para finalizar, eu queria que a gente reafirmasse mais uma vez para o nosso espectador, para a nossa audiência, aos canais onde ele... Que é lógico que você não vai deixar de comprar, você só tem que ter mais atenção, né? Sim. Então eu queria que o senhor, mais uma vez, reforçasse, né, esses canais, tanto os órgãos como o site, e também que colocasse à disposição aí, se possível, as suas redes sociais, ou uma rede social, ou mesmo lá o telefone da OAB, da comissão, para que as pessoas pudessem ter maiores esclarecimentos, porque quanto mais a gente pergunta, mais vontade a gente tem de perguntar, de saber, porque todo mundo quer comprar mais em conta e produtos de qualidade, né? Na verdade, acho que quase todos já passaram por algum problema, né? Exato, não contei a minha aqui. Né? Bom, nós temos sim, como eu iniciei, né, o consumidor.gov.br, tá? Que seria uma ferramenta do governo federal em que você tem uma mediação inicial. Posteriormente, eu posso sugerir que procure os PROCONs, né, o PROCON municipal, o PROCON estadual, e dentro da própria OAB nós temos a comissão, né, de defesa do direito do consumidor, em que ela pode direcionar a Câmara de Mediação da OAB. Temos os juizados especiais que a população pode procurar sim para fazer o ingresso daquela ação, para reparar o direito que foi lesado. E também temos a Defensoria Pública, né, que pode sim assistir a população, desde que também preencha aquilo que a Defensoria Pública entende como pré-requisito. E nós temos os advogados particulares também que podem atender sim a demanda, desde que procurado pelo cliente. Tá bom, foi um grande prazer recebê-lo aqui, Dr. Caio, o senhor que também faz parte da APAC, né? É membro Sim. da APAC, e esclarecendo aqui as dúvidas sobre a Black Friday, mas não vou deixar de lhe perguntar se o senhor acredita que a gente vai trazer a sexta estrela. Eu estou vendo o senhor aí de camisa verde, de gravata verde, e nós estávamos conversando antes nos bastidores. Você acredita que realmente a gente vai trazer a sexta estrela? E qual é o seu score para o próximo jogo? Eu acredito sim. Acho que a seleção demorou um pouquinho para entrar no jogo, mas eu acredito sim. O próximo jogo já é um jogo um pouco mais difícil. A Suíça é uma seleção mais difícil. Acho que 1-0. 1-0 está de bom tamanho? Eu acho que tá. Olha aí, vou arriscar botar no meu bolão, hein, aqui, hein? Já que o Dr. Caio deu essa dica. Muito obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia.